Agora vai. Estão me vendo? Sim, Lília, eu acho que eu te vejo, mas você está parada. Eu acho que é porque deve ser alguma questão de conexão. Tá bom. Mas estão me ouvindo? Sim, estamos te ouvindo. Tá. Então isso já é muito bom, pelo menos isso. Isis, Diga, querida Lília, eu já falei eu já me apresentei enquanto eu não conseguia contato contigo e eu aham, gostaria, vamos lá, você pode se apresenta para quem ainda não te conhece, né? tá bem. Tá ótimo. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos à nossa live. Suas mãos em uma maca. Tudo que você deve ter, podemos pensar assim, né, para atuar como um osteopata. Meu nome é Lília Junqueira, eu sou professora do IBO já há muitos anos, sou osteopata, trabalho há muitos anos também com osteopatia, sou fisioterapeuta e também educadora física. E eu gostaria de iniciar essa live, a Isis já deve ter falado um pouquinho, mas fazendo uma perguntinha aí para a Isis, né? Isis, você acha que é assim mesmo, suas mãos e uma maca, tudo que você precisa para ser um osteopata? Como é que é essa história? O que você pode falar aí para a gente? Eu já falei um pouquinho sobre isso, Lília, mas agora contigo Aham, fica melhor, muito melhor, né? aham, Na verdade, para ser um osteopata na prática, né, para praticar a osteopatia, a gente precisa de uma máquina das nossas mãos, né? Mas para ser um osteopata, a gente precisa de muitos anos de estudo e de prática, né? Entre as mãos e a maca tem um osteopata que precisa de muito tempo de treinamento, de estudo, de investimento de estudo. é verdade. É bem verdade isso. Eu fiquei pensando aqui, antes da nossa live, Isis, assim, o que me levou a ser osteopata, né? Porque, qual o motivo pelo qual eu procurei essa profissão? Em primeiro lugar, a minha paixão pelo ser humano, porque já trabalhava, né, nas ciências humanas, já trabalhei muito com fisioterapia e na área de educação física, eu tenho paixão pelo ser humano. A outra coisa é que eu, adolescente, eu tinha paixão pelas mãos, eu desenhava as mãos, então eu devia ter já uma relação muito forte com um instrumento que é nosso mesmo, né? E fiquei muito feliz com a formação de osteopatia, de utilizar as mãos como meu instrumento de trabalho, porque isso me deu uma independência, uma liberdade de atuação muito grande. E se eu contar um pouquinho da minha história aqui, eu vou procurar ser breve, né? Mas eu comecei os meus estudos em osteopatia em 1993. E eu sou aí uma das segunda ou terceira turma de osteopatia, porque, na verdade, a osteopatia foi trazida para o Brasil pelo professor Bernard Keff e o professor Felipe Ayuso, né? Sim, sim. E o primeiro curso parece que foi em 1986, depois teve mais um e depois entrou aí a minha turma. E naquela época ninguém ouvia falar muito bem, não se sabia o que era a osteopatia. E quando eu cursava fisioterapia, as pessoas falavam assim, dores lombares, basta fazer uma manipulação que a pessoa ficava boa. E eu não sabia muito bem o que era isso, estudante ali ainda de físio, né? E eu achava esse discurso assim um pouquinho esotérico, como eu sou uma pessoa muito cética, eu falei, será que isso é verdade? Mas em 93, quando eu vi no Jornal do Brasil assim, formação em osteopatia, eu falei, é para lá que eu vou, porque isso deve ser uma formação bastante importante. Já na clínica que eu trabalhava, nós tínhamos assim um interesse, um olhar a mais em relação à terapia manual, nós criamos uns grupos de terapia manual, então na fisioterapia eu já trabalhava muito com terapia manual. E aí tinha uma outra história na fisioterapia também, que era assim, os nossos colegas fisioterapeutas, os nossos mestres em fisioterapia, que todos nós conhecemos, colegas hoje também na osteopatia, diziam assim, se você tiver algum caso difícil, você manda para o Felipe. E eu, Isis, não sabia quem é Felipe. Não, Felipe é um francês. Então, na minha cabeça,
eu tinha, assim, um homem baixinho, barrigudinho, com uma boina na cabeça. Eu falei assim, isso deve ser o francês, né? O estereótipo para mim do Sim. francês era isso. Até que eu falei, não, vou fazer a formação em Londrina, em 93, e fui ao consultório do Felipe, e a secretária me recebeu de forma muito simpática, falou, sente-se aí que o doutor Felipe já vai recebê-la. Tudo bem. E fiquei ali alguns segundos, abre-se a porta e eu vejo um homem de 1,92 m, lindo de morrer, magro e forte. E aí eu pensei, puxa vida, se eu já tinha um desejo de fazer osteopatia, ainda mais agora eu vou realmente seguir aí essa formação. Mas na minha época, o ensino da osteopatia era part-time, né? Como em muitos países ainda é, e era assim, os portadores de diploma de alguma profissão relacionada à área da saúde faziam num esquema de part-time. E é interessante saber também que são exigidas 4.200 horas, né, para o ensino tipo 1 em osteopatia, para aqueles que ainda não têm uma graduação prévia. E o nosso colégio, o nosso instituto, o IBO, a nossa escola, né, exige nas disciplinas específicas em osteopatia 1.700 horas. O IBO consegue ser mais exigente que, inclusive, o registro, que registra os osteopatas do Brasil, vindos de outras escolas, né, de várias escolas. O registro exige 1.500. Nós estamos numa escola que exige 1.700. Mas em 1993 eu estava lá e todo mundo ficou atônito, estupefato, porque aqueles franceses, o que eles estavam mostrando para a gente, e a habilidade manual que eles tinham, o contato com os pacientes, era uma coisa linda. Mas eu só consegui realmente adquirir a titulação DO em 2002, Isis. Então, eu levei 9 anos para me tornar osteopata. E isso foi uma maravilha para mim, porque foi um mundo que foi se desvendando, um mundo de uma relação com o ser humano, em que eu, apaixonada por mãos, conseguia avaliar e chegar a hipóteses diagnósticas com as mãos de uma forma não invasiva, de uma forma mais branda possível, com um leque de recursos, de técnicas palpatórias, né? Técnicas terapêuticas, todas palpatórias, a maioria. Então, isso para mim, desde o início da osteopatia até hoje, que ainda aprendo muito, não só com os meus pacientes, mas aprendo muito com a própria osteopatia e com a própria reciclagem que fazemos, né? Isso para mim sempre foi motivo de muita alegria, poder palpar o corpo humano com os instrumentos que nos pertencem. Acho que eu já falei um pouquinho demais e queria saber um pouquinho da sua... Tá conseguindo me ver? Eu tô congelada ainda ou tô me mexendo? Você ainda tá congelada, Lília, mas a gente está conseguindo te ouvir. Tá, que bom. Na verdade, eu também sou uma apaixonada pelo ser humano como um todo. E a minha história com a osteopatia foi muito interessante. Em 1998, eu estava fazendo um curso sobre dor, eu estava na faculdade, e o professor chamou 3 fisioterapeutas para falar de suas áreas de atuação. E um dos fisioterapeutas que estavam lá para falar da área de atuação era o Jackson. E foi a primeira vez que eu ouvi falar em osteopatia e aquele nome ficou na minha memória. O tempo passou, eu me formei e eu sempre tive osteopatia na minha lista de desejos. E mais em 2015, logo em seguida eu conheci a Rosana, que se tornou uma amiga, esposa do Jackson. E em 2015 eu resolvi estudar osteopatia. E escolhi o IBO por conta desse primeiro contato e também por conta de ter ouvido muito falar em outras situações do Bernard. E comecei a estudar em 2015 a osteopatia. Mergulhei nesse mundo osteopático intensamente.
E em 2009 eu terminei a minha formação, desculpa, em 2019 eu terminei a minha formação. E, e desde quando eu iniciei meus estudos, a osteopatia foi tomando espaços na minha vida. Foi tomando espaços e hoje, profissionalmente, ela ocupa todos os espaços possíveis, né? E eu sou muito feliz por ter encontrado a osteopatia, muito feliz por ter escolhido o IBO, que eu acho que foi tão ou mais importante do que querer me tornar osteopata. E tem sido uma experiência muito rica. É bem verdade. A gente pensa assim que na nossa atuação clínica, né? Quantos ganhos, quantas satisfações nós temos, né, ao tratar os pacientes. E eu não sei se você escuta muito isso no consultório, mas eu já tive assim, inúmeros casos em que, obviamente, a osteopatia que tem um cunho científico muito importante, né, e nós temos assim, vários professores da nossa escola que trabalham com pesquisa, né? Sim. E isso é muito importante porque nós introduzem a pesquisa e nós aprendemos muito com isso. Isso dá um peso muito forte no sentido positivo à nossa profissão dentro dos cuidados sanitários, né, dentro da área da saúde. E muitas vezes eu já tive sim, experiências de pessoas que chegam ao consultório receosas de serem manipuladas, que passaram por experiências talvez assim não muito agradáveis, e elas falam assim, você vai me manipular? Eu falei, olha, eu não sei, eu vou tratar. E algumas vezes, por exemplo, há um discurso assim, você vai fazer creque-creque, porque assim, a osteopatia ficou muito famosa por um tipo de manipulação que nós chamamos de alta velocidade e baixa amplitude, né? Em que a gente tem que tomar o máximo de cuidado para não atravessar uma barreira anatomofisiológica, a barreira anatômica que a gente conduziria aí a um estrago, sob o ponto de vista principalmente articular, né? E é interessante porque a osteopatia, com a quantidade de técnicas existentes, de acordo com um diagnóstico que tenta ser bastante preciso, e as técnicas voltadas para cada tipo de tecido do corpo humano, ou para cada tipo de disfunção, ou de cada tipo de artigo anatômico, elas são, quando bem empregadas, muito suaves, né, Isis? E eu já tive muitas experiências, assim, de eu tratar, fazer tudo o que tinha que ser feito em termos de reequilíbrio funcional, porque a osteopatia é uma medicina funcional, e ao final relatar ao paciente assim um pouco o que foi feito para que ele entenda, e o paciente falar assim para mim, mas já acabou? Eu disse, sim. Ela falou assim, e o tratamento? Eu digo, mas já foi feito. Aí a pessoa fala assim, mas como? Você parecia que estava fazendo um carinho, uma massagem, isso é tratamento? Isso é muito frequente, né, Isa? Eu não sei se você tem essa experiência em consultório, mas isso é muito interessante nessa relação terapeuta-paciente na osteopatia, né? Sim. Eu já tive os dois casos, né, Lília? Tanto de pacientes que me perguntam, que chegam e falam, você vai me instalar? Como aqueles que chegam e falam, eu não quero que você me instale. E eu sempre digo para eles o seguinte, que as manipulações, elas fazem parte do arsenal osteopático. E que mas elas não são só, a osteopatia não tem só as manipulações como arsenal. A gente tem uma série de abordagens e que na avaliação o profissional vai escolher qual abordagem é mais indicada naquele caso. E que porque às vezes me parece que se confunde um pouquinho a osteopatia só com a manipulação, e não é. A osteopatia ela tem muito mais, ela tem as manipulações também, mas ela tem uma série de outras abordagens tão interessantes e eficazes quanto, né? É verdade. Quando a gente pensa assim, do porquê ser osteopata, né?
eu penso que é, em primeiro lugar, pela nossa ambição e a nossa curiosidade de adquirir cada vez mais conhecimento. E essa profissão nos permite isso, né? Uma profissão reconhecida pela OMS como medicina complementar. E é interessante saber que a OMS, em 2010, publicou os benchmarks, que são os índices de referência para o treinamento do osteopata. E é uma tal especificidade, é como se fosse um livro, né? E fala do ensino tipo 1 e tipo 2 para aqueles já portadores de diploma e os não portadores de diploma. E eu penso assim, em todos esses modelos que são citados atualmente de osteopatia, estrutura e função, biomecânico, neurológico, respiratório, biopsicossocial e bioenergético, isso me remete ao século XIX, me remete assim, o que eu quero dizer é que o início disso aconteceu com o pai da osteopatia, com Still, porque eu penso, porque Still resolveu criar a osteopatia, ele não resolveu, o terreno era fértil, século XIX, ele participou da Guerra de Secessão dos Estados Unidos, em 1861, onde as pessoas morriam mais por doenças do que pelo combate em si. Ele trazia em sua maleta de cirurgião calomel, uísque e um serrote. Você já imaginou isso, Isis, em plena guerra, né? E Still ficou muito conhecido por tratar os índios no interior dos Estados Unidos. E quando ele tem um insight, que a gente chama o insight de Still, né? E eu modestamente, falso modestamente, digo que eu também tive insight na osteopatia. Quando Still andava pelas ruas de Macon e ele vê uma criança sangrando por causa de um caso de desinteria hemorrágica, ele, ao colocar as mãos na criança, ele concebe a osteopatia, porque ele coloca as mãos na região tóraco-lombar, que estavam tensas e aquecidas, e o abdômen quente, e ali imediatamente ele faz um dos conceitos da osteopatia, que é a relação entre causa e efeito, um bloqueio da região lombar que porventura pudesse estar comprimindo uma inervação da parte intestinal, e com isso ele consegue aquecer o abdômen. Obviamente a gente sabe que existem contraindicações absolutas e relativas na osteopatia e que nós não tratamos da desinteria hemorrágica, né? Sim. Mas o exemplo serve para mostrar que o próprio Still, ele não cria a osteopatia, ele faz mais do que isso, ele concebe essa profissão sob o ponto de vista manual. Ele teve 3 filhos que morreram de meningite em 1864, e ele, que era extremamente religioso, filho de um pastor metodista, ele clama a Deus e aos céus e diz: meu Deus, por que o Senhor não abençoa os medicamentos e cura os meus filhos? E isso não acontece, os filhos morrem. E os medicamentos da época não tinham o mesmo resultado que tem hoje em dia com a medicina moderna. Então, ele ali fala assim, eu preciso criar uma forma de tratamento onde eu consiga lidar com o ser humano com um agente causal e não com sinais e sintomas. E de uma forma que eu não use tanto medicamentos. Então, todos esses conceitos serviram para engrossar o caldo da sopa, a gente possa dizer assim, né, Isis? Sim. E eu acho essa história de Still magnífica, porque ela traduz toda uma evolução da osteopatia, com todas as pessoas que puderam agregar conceitos à osteopatia, e pensar que a osteopatia, antes de tudo, além de ser uma profissão, ela é uma filosofia, ela tem conceitos filosóficos muito bem definidos e que o osteopata tem de seguir para se sentir osteopata. Além disso, ela é uma arte, porque palpar o corpo humano e tratar com o corpo humano com as mãos necessita de uma sensibilidade, que eu poderia dizer, relacionada à arte de palpar, muito grande. Eu não sei se você concorda comigo, Isis, mas Sim. O que você acha?
Eu acho que eu tive muita sorte, Lília, de ter descoberto a osteopatia depois que vocês desbravaram tanto esse caminho, né? E que com o IBO, com vocês, com você, com a Natália, com a Ana Paula, com o Jackson, com a Ana Cury, com a Malu, com todos vocês, eu descobri que o toque, ele é muito mais do que eu imaginava antes. E o que é mais interessante disso tudo é que quando eu me tornei, quando eu comecei meus estudos de osteopatia, quando eu me tornei uma osteopata e que eu aprendi, é que a gente consegue, através da nossa palpação, das nossas mãos e com o nosso toque, com intenção, a gente consegue abordar, avaliar e tratar os pacientes. Então, eu acho que isso me fascina todos os dias quando eu chego no meu consultório e que uma pessoa me procura e que eu consigo fazer isso através das minhas mãos. E todo dia a gente se aprimora e todo dia a gente descobre uma coisa nova. Mas o que é mais fascinante para mim foi ter descoberto isso, exatamente isso. Que o toque ele é muito mais profundo e ele é muito... ele mostra muito mais para a gente quando a gente tem a intenção, quando a gente tem um toque de intenção de avaliar e de tratar. Sim, exatamente isso, Isis. Quando a gente tem esse título dizendo assim, suas mãos e uma maca, tudo que você precisa para ser um osteopata, obviamente você já deve ter falado que entre as mãos e a maca tem um bom osteopata. Sim. E fora isso, tem também o caminho árduo que é para ser osteopata, e por justamente ser árduo, ele é muito gratificante, né? Porque a partir do momento que nós também concebemos a osteopatia e nos tornamos osteopatas, as coisas ficam um pouco mais simples. Aí, realmente, são mãos, maca e o osteopata. E eu sempre falo assim, Isis, você que também, eu tive a oportunidade de tê-la como aluna, aliás, excelente aluna, Obrigada. No curso de anatomia palpatória, até de anatomia clínica, que eu dou com a minha querida partner Cris, né? Eu falo assim, quando vocês vão palpar o ser humano, vocês têm de transferir o conhecimento que vocês têm da teoria da anatomia humana, das subdivisões da anatomia humana, anatomia sistêmica, anatomia regional, anatomia topográfica, anatomia de imagem e a própria anatomia palpatória para a polpa dos seus dedos. Este conhecimento tem que ser transmitido às suas mãos e aí sim vocês vão tocar um corpo humano que necessita das suas mãos, que acredita em você. E a partir dali, vocês vão fazer hipóteses diagnósticas, vão excluir aquilo que não é considerado osteopático e vocês têm a obrigação de referenciar e depois nós vamos tratar. Então, assim, a transferência desse conhecimento dito teórico à prática clínica ou à palpação é fundamental, porque se não tiver o conhecimento das subdivisões da anatomia palpatória, é melhor não palpar, é melhor nem iniciar o bocado, a gente poderia dizer assim, né? E a partir do momento em que a pessoa consegue transferir isso, ela reconhece os tecidos, ela palpa identificando a forma, identificando se é um tecido muscular, um tecido ligamentar. Ela faz testes de mobilidade dos artigos anatômicos do corpo, deslocando, movimentando os segmentos. E mais, ela pode fazer uma apreciação qualitativa. Ela pode verificar se aquele tecido está aquecido, se está rígido, se ele está inflamado, se ele vibra ou não. Então, tudo isso requer uma intimidade com a habilidade manual muito grande. Isso se treina, mas se treina também com um background.
se treina com muito estudo, não é mesmo, Isis? Sim. Eu acho muito bonito, porque quando a gente está dando curso, as pessoas... Eu sou tão apaixonada por palpar, tão apaixonada pela osteopatia, que eu vibro nos cursos de uma tal forma, e que os alunos falam assim para mim: seus olhos brilham. E é esse brilho dos olhos que eu vejo nos nossos pacientes, Isis. Porque assim, quando eu recebo um paciente, a primeira coisa que eu tenho por aquele indivíduo que entra no meu consultório é respeito. Respeito. Eu observo tudo de um paciente, a forma como ele anda, como ele se senta, como ele se fala, e eu olho para os olhos dele. Porque eu quero perceber se a necessidade que ele tem de ser tratado, se ele pode me transmitir por meio dos seus olhos, e depois eu vou tentar verificar as alterações, as disfunções, através de todas as diretrizes osteopáticas. Mas o que eu acho importante é um olhar ao ser humano. Nós nos enquadramos muito no contexto da medicina biopsicossocial, não é mesmo, Isis? A gente não está pensando apenas em tratar do portador de ou de uma doença. Nós estamos tratando do ser humano em si. E esse ser humano é muito rico. Ele merece todo o respeito. É ou não é verdade, Isis? Lília, olha só, depois disso tudo que você falou, fica até difícil falar alguma coisa, né? Eu tô aqui emocionada. Você tem muito a dizer, minha querida. Assim, uma pena a gente não estar conseguindo ver seu rosto, né? Mas eu, assim, vou deixar todo mundo com inveja, porque eu já conversei com você e eu sei exatamente aonde o seu olho está brilhando. E mais uma vez agradecendo por ter a oportunidade de aprender com vocês. Porque, como me apropriando um pouquinho da fala que o professor Sandro teve na outra live, dizendo que no IBO a gente aprende a osteopatia clássica, mas é uma escola contemporânea que acompanha ciência, que produz ciência. A gente é treinado a aprender, a tocar, a avaliar, mas a gente é ensinado também a olhar o ser humano como um todo. E no IBO eu aprendi que praticar osteopatia não é somente, é também tratar daquele corpo, mas às vezes é ouvir, é praticar a escuta ativa. Às vezes é você dar uma orientação para aquele paciente. Às vezes, a primeira vez que eu ouvi um professor falar isso, às vezes é fazer nada. Eu fiquei apavorada. Falei, o que é fazer nada? Às vezes fazer nada, dar uma orientação, é osteopatia. E eu aprendi isso com vocês. Eu aprendi a tratar, eu aprendi a manipular, eu aprendi a ouvir, eu aprendi a olhar o ser humano como um todo. Porque eu acho que essa é a essência da osteopatia. Exatamente. Eu queria te fazer eu acho perfeito o que você está falando, Isis. Como a gente tem assim, muitas experiências, né, da relação do rapport terapeuta-paciente, você poderia contar assim, para a gente alguma coisa que foi muito impactante para você na osteopatia, seja na relação com o paciente ou algo que aconteceu, algum tipo de tratamento, em que você pensa assim, puxa vida, o que a osteopatia me traz? Você teria alguma coisa assim para contar? Lília, eu tenho várias coisas para contar, mas assim, dentro disso tudo que a gente está falando, eu acho que o mais impactante que a osteopatia me deu até hoje, eu acho que hoje eu sou uma pessoa melhor do que eu era antes de ser osteopata. Porque para você ser um osteopata, você tem que olhar para você poder cuidar do outro. Sim. Eu acho que a osteopatia me mostrou a sensibilidade, me ensinou a ser uma pessoa mais sensível, a ser uma pessoa mais delicada e me ensinou a transformar isso numa possibilidade de ajudar o outro. Então eu acho que a osteopatia ela me transformou
e eu me transformei numa pessoa melhor, numa terapeuta melhor, e eu consigo oferecer isso para os meus pacientes. Eu acho que, na Sim, verdade, essa é a grande impacto que a osteopatia sim, me trouxe. sim. Fiquei até arrepiada agora, Isis. Eu já estou quase Sentindo, chorando, você também? literalmente sentindo o que você está falando. Eu sempre falo assim, a coisa mais gratificante ao se tratar o ser humano e tratar basicamente pelas mãos é no final do atendimento receber aquele lindo sorriso do paciente. Não há nada que pague isso, Isis. Nada que pague Nada. a gente saber da nossa honestidade, da nossa atuação, da nossa preocupação de cada vez ser melhor terapeutas, né? E se eu pudesse falar de algumas coisas impactantes, eu também tenho várias, não só nos meus atendimentos, mas como também professora, mas como aluna eu tenho muito também, porque eu sempre fui meio CDF, aquela chatinha que sentava ali na frente, né? E eu sempre quis perceber as mãos dos professores, dos inúmeros professores que o IBO conseguiu nos trazer do mundo inteiro e que trazem não só o conhecimento osteopático, mas trazem a forma pela qual a osteopatia se difunde como profissão no mundo. E uma das experiências foi há mais de 20 anos atrás, nós tivemos a oportunidade de ter um curso com o professor Sheila, um osteopata americano, médico americano osteopata. E nós estávamos na parte prática, na osteopatia, vocês sabem que todos nós temos que ficar com a roupa de baixo, um vai tratando do outro, manipulando e treinando as técnicas, até que o Sheila, não sei por que cargas d'água, ficou do meu lado e falou, fique aí. Eu ia me levantar, ele falou, não, fique aí. E ele, Isis, eu que gosto de sentir as mãos dos professores, o Sheila, quase não me tocava, mas ele começou a fazer uma abordagem pela minha cabeça, e ele quase sem tocar, mas sentindo muito, ele falou assim para mim, quando você teve o trauma no seu nariz? Aí eu, estupefata, olhei para ele e falei assim, será que o meu nariz está muito torto? Ele falou assim, quando foi o trauma no seu nariz? Você era adolescente, não era? Eu falei, sim. Eu, aos 12 anos de idade, era muito metidinha, jogava futebol, invadia a quadra dos garotos ali de futebol. Teve um garoto que pegou um boneco assim de madeira e rodou com aquele boneco, bateu no meu nariz sangrou, pensei que tivesse fraturado o nariz. Ele falou assim, está marcado no seu corpo. E ele começou a trabalhar comigo, aquelas mãos maravilhosas do Sheila. E em determinado momento, o tradutor, eu tenho a impressão que era o Dan que traduzia esse curso, se eu estiver errado aqui, que me desculpe, eles falaram assim, vamos voltar, todos se levantaram da maca, Isis, menos eu. Eu fiquei prostrada. Ele tinha me relaxado de tal forma, quase sem me tocar. E depois, quando eu consegui me levantar para a parte teórica, ele conseguiu fazer um tal relaxamento miofascial na minha cabeça que eu estava assim, em outro mundo. Isso foi uma das sensações mais assim, agradáveis que eu tive com os experimentos que eu fiz em osteopatia. Eu passei assim por praticamente todos os professores. Eu queria sentir a mão de cada professor para que eu pudesse aprender com eles o que é palpar e o que é ser osteopata. E se você me permitir, uma outra experiência maravilhosa que eu tive, que muito me emocionou, eu fui estagiária do Felipe Paius, que também trouxe a osteopatia para o Brasil, durante mais de um ano. E maravilhada pela forma como ele atendia. E depois, tendo o meu próprio consultório, eu não mais tinha contato com ele, sendo estagiária. Até que, deve ter uns 6, 7 anos atrás, eu tive um caso muito difícil, manda para o Felipe. E era um caso de coxartrose com uma indicação de colocar prótese de quadril. E esse paciente dizia assim, olha, eu não quero fazer a cirurgia agora, tem alguma coisa que possa fazer para aliviar a minha dor? Eu falei, olha, eu acho muito difícil, mas eu vou chamar o mestre dos mestres, eu vou chamar o Felipe para ver se ele pode ajudar. O mestre dos mestres.
Eu falei assim, você concorda? Porque provavelmente seu caso é cirúrgico. Ele falou, não, tudo que possa me aliviar, inclusive no aspecto pré-cirúrgico. E o Felipe veio ao consultório, e esse paciente era um paciente não muito alto, Isis, eu quase chorei, porque a forma pela qual o Felipe, com aquelas mãos enormes, foram suaves com esse paciente. Ele abraçava o paciente, o corpo do Felipe se englobava ao corpo do paciente. Era uma dança osteopática funcional. E o Felipe foi de uma tal delicadeza, fez o que foi possível, e esse paciente teve uma melhora significativa para um quadro já bastante severo. E ele, ao levantar o paciente da maca, colocando o paciente em decúbito dorsal, sabe, em decúbito dorsal, em decúbito lateral, na posição fetal, ele levantou o paciente parecia assim uma luva, era uma tal congruência entre um corpo e outro, que eu falei, meu Deus do céu, realmente, o que é isso? Que beleza que é ver um osteopata atendendo, porque a gente fica no consultório, né, Isa? Nem sempre a gente está vendo o outro atender. E ao ver o Felipe atender, eu falei, mas que belíssimo, que coisa mais linda, a forma pela qual um homem tão grande como o Felipe, como ele é delicado sob o ponto de vista terapêutico. Eu achei isso lindo, muito lindo na minha vida. Lília, eu tenho uma experiência parecida, né? Quando eu cheguei para quando eu comecei a estudar a osteopatia, eu achava que eu sabia muito sobre fáscia. Eu achava que eu sabia muito tratar fáscia. Até que eu fui fazer o módulo de fáscias com a nossa querida Natália, que eu chamo carinhosamente de minha presidenta. Sim. E aí a Natália começou a fazer a mostrar pra gente. E aquelas coisas que acontecem com ela às vezes no meio da aula, ela começa a demonstrar e ela percebe alguma coisa e ela começa a tratar. E Sim. ela começou a tratar, a fazer o tratamento facial ali. E em determinado momento, quando eu olhei, parecia que ela... É muito parecido com isso que você está dizendo, que ela e o corpo do paciente eram um corpo só. Sim, e aí, sim. quando ela terminou de atender, ela foi e pediu a gente para a gente fazer a prática. E eu fiquei com vergonha de fazer, porque depois de ver o que ela tinha feito, eu falei, gente, isso é sensacional. E eu tô treinando, um dia eu chego lá. Sim, Mas sim. eu acho que o maravilhoso é isso. Eu acho que a gente chega num determinado ponto, às vezes, assim, que a gente chega numa magnitude de saber fazer, né, que os franceses chamam de savoir-faire, né, Lília, você conhece bem, de que parece que é um corpo só, né? Tamanha integração. E isso é lindo, isso é fascinante. Eu acho que é o que todo osteopata busca, né? É exatamente isso. Eu penso tudo, né, nessa abordagem manual tão rica, né, e que nós podemos desfrutar. E eu penso assim, eu gosto assim de algumas frases emblemáticas, né? E lá no consultório, um certo período, nós tínhamos uns estagiários e, obviamente, eu fazendo o atendimento osteopático, os pacientes acabavam falando assim, ué, mas o que você fez? Eu falei, por quê? Eles falaram assim, parece mágica. Aí os estagiários respondiam assim, não, isto não é magia, isto é osteopatia. E é interessante porque às vezes a gente recebe assim indicações, um paciente indica o outro, e às vezes eles sentam-se à nossa frente e falam assim, me disseram que você é uma bruxa. Aí fala assim, não, bruxa no bom sentido. Ou fala assim, disseram que você tem mãos de fada, ou que você tem mãos mágicas. Então, eles imputam a gente uma responsabilidade, né? Que às vezes eu falo assim, não, realmente isto é a osteopatia. E isso me faz também lembrar uma afirmação, né, que diz assim, todo osteopata é um terapeuta manual.
mas nem todo terapeuta manual é um osteopata. Há uma grande diferença nisso, né? Sim, nossa, grande. É uma Muito. diferença, é uma diferença imensa. Assim, hoje eu entendo isso. Porque isso, como você disse no início, é toda uma filosofia, né, Lília? Não é só É. uma prática. A gente tem toda uma filosofia. E eu sou muito grata a essa possibilidade, voltando um pouquinho ao nosso tema, né, Lília? Eu sou muito Aham. grata a essa possibilidade, por exemplo, de mãos e maca, porque com Sim. tudo que eu aprendi no IBO, com tudo que eu tenho comigo, com toda a minha identidade terapêutica junto com a minha identidade que eu adquiri no IBO, eu consigo atender aqui e no Rio. Eu digo isso, Sim. Lília, porque, para quem não sabe, eu não moro no Rio. Eu moro em Sim. Friburgo, na região serrana do Uhum. Rio. E eu sempre quis ficar muito perto dos meus mestres, né? Dos meus professores, Aham. das pessoas que estão com que eu aprendo. E a forma que eu consegui fazer isso foi o seguinte: toda semana eu moro em Friburgo, toda semana eu passo de 1 a 2 dias no Rio. Eu boto a minha maca na mala do meu carro, levanto às 4 horas da manhã e vou para o Rio de Janeiro viver a osteopatia. Sim. E, a- e eu e assim eu me sinto um pouquinho mais perto de vocês, eu me sinto um mundo novo que eu descobri e que me faz muito muito feliz de poder ter essa conexão com, com os meus mestres, mesmo estando longe. A osteopatia É. proporciona isso pra gente, né? Isso é bem verdade, Isa. É por demais emocionante lidar com essa profissão. Realmente é algo assim, para mim, praticamente indescritível. Só vivendo o que nós vivemos para sentir realmente o que é a osteopatia. E o nosso tempo está se esgotando, Isa. Eu gostaria, se você Uhum. me permitisse, terminar com Lógico. uma frase de uma escritora francesa que se chama Marguerite Duras, muito conhecida, que ela fala assim: C'est avec la main que l'homme pense vraiment. Se a gente tivesse que interpretar isso, ela diz assim: é com as mãos que o homem pensa realmente, ou realmente pensa. E é assim que a gente se sente, não é verdade? Com as mãos, nós pensamos, nós fazemos diagnóstico e nós tratamos de uma forma muito pouco invasiva. Para mim, eu amo a osteopatia, amo a terapia manual, amo a anatomia palpatória e amo fazer o que eu faço. Amo atender, adoro todos os meus pacientes e amo os nossos colegas, todos osteopatas. Então, eu acho que isso é uma gratificação ímpar. Com certeza. Para finalizar, assim, pegando um pouco dessa vibração sua, Letícia fez um comentário aqui, um beijo, Letícia. Eu amo ter chegado até aqui. Eu amo o trabalho que vocês fizeram para trazer o IBO até aqui, para poder proporcionar isso para a gente aprender a amar isso, que é a gente Sim. usar o nosso conhecimento, as nossas mãos, para a gente poder ajudar outras pessoas. E nesse final de semana, Lídia, quando a gente teve 19 novos osteopatas DOs formados pelo IBO, eu me emocionei muito, Sim. porque a nossa escola, estou me apropriando, o IBO, ele faz um trabalho pela osteopatia no Brasil em que nunca vai ser esquecido. E eu acho Sim. que a minha grande gratidão foi ter achado vocês, foi ter encontrado vocês e foi ter escolhido o IBO. Isso mudou completamente a minha vida, isso me fez uma pessoa melhor, me fez uma terapeuta melhor
e me fez uma pessoa muito feliz por ter vocês na minha vida. E queria agradecer muito a todos vocês que fizeram parte dessa minha formação. E eu ainda espero ter um longo caminho pela frente como osteopata e quero ter todos vocês do meu lado. Estaremos sempre, Isis, todos nós juntos aí. Muito bom. A osteopatia, eu digo que é um romance, com vários atores, com várias situações, agonistas, antagonistas, e que a gente tem que ir desvendando e cada vez melhor, mais conseguir o equilíbrio do corpo humano, o equilíbrio principalmente da função de todos os sistemas que compõem o ser humano. E que é uma das coisas que a gente poderia dizer mais importantes dessa vida é tratar do ser humano. Eu, pelo menos, me sinto assim. Obrigada a todos vocês, desculpem aí o meu vídeo, não sei o que foi que aconteceu. Muito obrigada, Isis, sempre escuto falar muito bem de você, com pouco tempo já sendo professor assistente do IBO, isso significa muita competência. E competência é sinônimo de IBO, nossa querida escola. Muito obrigada a todos e até a próxima oportunidade. Um beijo, boa noite, muito obrigada a todos.